E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje a gente vai falar sobre migrações na Europa especificamente. Porém, eu estou usando aqui de fundo um quadro chamado Os Retirantes, quadro de 1944, e foi pintado por um dos principais artistas do Brasil, Cândido Portinari, tá? Esse quadro ele relata a migração do povo do Nordeste para o Sudeste. Essas migrações aconteciam basicamente em busca de melhores condições econômicas e sociais também para essas populações, tá? Então, as migrações acontecem principalmente por necessidade econômica. Ocorreu um movimento de imigração também dos europeus saindo de lá e vindo, por exemplo, para a América. Por isso que no Brasil a gente tem grandes colônias de italianos, de alemães, de portugueses e principalmente por necessidade econômica. Era um período muito difícil para a realidade europeia. E também nos períodos de guerra ocorreram grandes movimentos de imigração saindo da Europa com destino à América. Depois da Segunda Guerra Mundial, com a reconstrução do continente europeu, as principais áreas industriais necessitavam de mão de obra. Então, os principais centros industriais que ficavam entre a França, a Alemanha, os países do Benelux, Bélgica, Luxemburgo e Holanda, a Grã-Bretanha, o norte da Itália, as principais áreas industriais necessitavam de mão de obra. E essa mão de obra muitas vezes vinha de outros países do próprio continente europeu, por exemplo, de Portugal, da Espanha, da Grécia, dos países da antiga Iugoslávia e do leste europeu, porque eram mão de obras que normalmente eram baratas e as empresas sabiam que não precisavam ter um vínculo empregatício com seus trabalhadores. Então, se a pessoa tivesse algum acidente no trabalho, simplesmente ela estaria ferrada. Já com a descolonização do continente africano, por volta dos anos 60 e 70, a partir do final dos anos 70 e início dos anos 80, houve um grande movimento de migração dos países africanos para o continente europeu. A relação de exploração das antigas metrópoles europeias fez com que os países africanos ficassem totalmente dependentes das suas antigas metrópoles. Então, essa condição de explorado e explorador, ela causou uma grande crise no continente africano e fez com que muita gente que não tinha opção de trabalhar e muitas vezes estavam passando fome e morrendo de fome, fosse para alguma área que tivesse oportunidade de conseguir um emprego, nem que fosse para fazer o básico do básico. Por conta disso, eles se submetem muitas vezes a condições de trabalho que os europeus não se submeteriam. A partir da década de 1990 e do início do século XXI, esse fluxo migratório ele se modificou. Ele começou a ocorrer aqui no Oriente Médio e alguns outros países da Ásia em direção à Europa. Isso fez com que muita gente, principalmente muçulmana, migrasse para a Europa. E com isso, muitos grupos radicais terroristas começaram a atacar esses países que recebiam os povos provenientes desses países, por conta dos conflitos que já existiam lá. Com a Primavera Árabe e com a Guerra da Síria, agora na década de 2010, isso se intensificou ainda mais. Então, era cada vez maior o fluxo de pessoas vindas do Oriente Médio e isso sobrecarregou muito o fluxo migratório para o continente europeu. A inserção dos imigrantes no mercado de trabalho por aceitar receber salários menores do que os próprios europeus, juntamente com crise econômica e com aumento de terrorismo, fez com que aumentasse os casos de xenofobia na Europa. Xenofobia que significa basicamente aversão aos estrangeiros. Culpar os imigrantes pelos problemas que ocorrem no país ou, no caso, no continente, isso caracteriza como xenofobia. No caso da Europa, isso ainda é reforçado pelo forte racismo que há contra os negros que vêm da África e também pela islamofobia, que é a aversão aos muçulmanos, que vêm tanto do Oriente Médio quanto de alguns países do norte da África, que também tem uma cultura muçulmana, islâmica.
esse é um assunto que dá para a gente prolongar bastante esse vídeo, porém a ideia é ser bem resumido. Espero que eu tenha conseguido resumir de uma forma bem clara para vocês. Qualquer dúvida, comenta aí embaixo, se eu puder ajudá-los, eu ajudarei. Não esquece de deixar o like, se inscrever no canal se você não é inscrito, compartilhar o vídeo com os amigos e é isso aí. Valeu!